Bom dia, boa tarde ou boa noite a cada um de vocês, depende do horário que vocês estão assistindo a esse vídeo. Bom, meu nome é Sérgio, eu sou professor aqui no Departamento de Ciência do Solo, na área de Pedologia, e nós somos convidados, né, para montar essa apresentação com o intuito de auxiliar, principalmente aqueles que estão começando na iniciação científica, que vão participar pela primeira vez, talvez, do CIUFLA, redigindo um resumo, depois montando um pôster para a apresentação. Então, essa apresentação foi montada pensando em auxiliar um pouco nesse processo de aprendizado ligado aí a esse começo na iniciação científica, nas pesquisas científicas. E aí, nossa ideia hoje é apresentar um pouco para vocês o que é uma pesquisa científica, o que é a pesquisa bibliográfica e também falar um pouco sobre softwares que nos ajudam a gerenciar referências bibliográficas. Tá? Então, é uma apresentação mais de introdução mesmo a esses assuntos, tentando fornecer algumas bases para auxiliar vocês na redação de resumos, depois na redação de artigos, e assim por diante, durante essa caminhada de vocês na parte de pesquisa. Tá? Bom, então, como comentado, essa apresentação foi montada no contexto aí do CIUFLA, todos devem estar por dentro dos prazos, né, de submissão de resumos, das inscrições, depois da realização do CIUFLA mesmo, do Congresso de Iniciação Científica da UFLA, neste ano, na sua 37ª edição, tá? Então, lembrando, né, para vocês dessas datas, algumas orientações aqui sobre os resumos, mas vocês terão outras apresentações sobre isso especificamente, e aqui só para ilustrar um resumo que, para quem está participando pela primeira vez, ao final do evento, vocês terão um resumo sobre o trabalho que vocês estão desenvolvendo, um resumo publicado ao fim deste trabalho. Tá? Então, a nossa conversa hoje aqui se inicia, primeiramente, para lembrar ou para ajudar a conhecer um pouco mais o que é pesquisa científica. Então, todos que estão participando de algum programa de iniciação científica estão desenvolvendo alguma pesquisa. Mas o que é essa pesquisa científica, né? Por definição de um artigo cujos autores são Clark e Castro, publicado em 2003, eles definem pesquisa científica como o processo de construção do conhecimento que tem como metas principais gerar um novo conhecimento e ou corroborar, confirmar, ou então refutar algum conhecimento pré-existente. Tá? Então, a pesquisa científica é conduzida tentando gerar novos conhecimentos ou confirmar algum já existente, ou então até contestar algum já existente. Bom, a pesquisa científica, ela busca preencher lacunas de conhecimento e ou problemas em determinado assunto. Então, antes de iniciar o desenvolvimento de alguma pesquisa, é preciso pensar um pouco, refletir sobre qual problema vai ser investigado ou qual problema será tentativamente resolvido a partir daquela pesquisa. Um exemplo que muitos devem se lembrar lá do ensino médio, do ensino fundamental, talvez já tenham estudado isso então nessa época, sobre experimento, uma pesquisa científica, tentando preencher uma lacuna de conhecimento, é de um experimento realizado por um biólogo, médico chamado Francesco Redi, um italiano, lá no século XVII. Tá? O que ele fez? Naquela época, o contexto daquela época, naquela época se acreditava que formas de vida poderiam surgir de matéria inanimada, de matéria bruta. Por exemplo, acreditava-se que se alguém acumulasse roupas sujas num canto, deixasse por ali por alguns dias, aquilo daria origem a ratos. Daria origem a ratos. Ratos nasceriam, entre aspas, daquele material. Tá? Então, é o princípio de geração espontânea ou abiogênese, né, que se acreditava então. Ele fez um experimento, na época se acreditava, né, da mesma forma, que carne deixada exposta e começando a estragar, ela gerava larvas e moscas, por conta própria. Então, ele fez um experimento utilizando 3 frascos e colocando pedaços de carne dentro de cada um dos frascos.
Só que no primeiro frasco ele deixou aberto, o segundo frasco ele tampou, e o terceiro frasco ele vedou com uma gaze e prendeu essa gaze com um elástico. Depois de alguns dias, ele relatou o que foi, ele relatou o que aconteceu nessa experiência. Bom, o frasco que estava aberto, ali apareceram larvas e apareceram moscas também nesse frasco. No frasco que estava fechado, a carne continuou como estava, praticamente como estava, mas o principal não tinha larvas nem moscas. E aquele frasco que tinha gaze cercando o contato direto de moscas com a carne, nesse terceiro frasco havia larvas e moscas na superfície da gaze. Então, o que concluiu com esse experimento? Concluiu que, na verdade, a carne sozinha não é capaz de gerar larvas ou moscas. As moscas que botam ovos e esses ovos geram larvas que depois vão virar novas moscas. E isso só era possível no frasco totalmente aberto. No frasco fechado com uma gaze, as moscas percebiam a presença de carne dentro do frasco, mas não tinham contato direto. Então elas botavam os ovos na superfície da gaze e ali surgiram as larvas. Tá? Então, esse foi um experimento científico buscando comprovar que material inanimado, né, não seria capaz de gerar formas de vida, mas que formas de vida seriam geradas por outras formas de vida. Então, só um exemplo que muitos aí já devem se lembrar de ter visto isso em aulas anteriores, mas é só um exemplo de experimento, de pesquisa científica. O Francesco Redi tinha uma hipótese, tinha uma ideia contrária ao que se conhecia na época e buscou novos conhecimentos para desvendar aquela ideia que ele tinha sobre algum problema, tá? Então, desenvolveu uma metodologia para avaliar isso, avaliou seus resultados e teve a sua conclusão. A carne sozinha não é capaz de gerar larvas e moscas, tá? E ele reportou isso num livro, e esse livro virou uma referência de bibliografia para esse experimento e outros experimentos que surgiram na sequência, ok? Então, é só um exemplo de pesquisa científica, bem básico, para a gente ter um pouco disso em mente, lembrando, principalmente para quem está começando nesse cenário de pesquisa científica, tá? Então, a iniciação científica é esse contato inicial com pesquisas científicas, experimentação, análises, métodos, etc. E depois que os experimentos são conduzidos, os resultados são obtidos, eles são divulgados em publicações científicas de diversos tipos. Podem ser resumos, como esses que vocês vão preparar, artigos científicos, livros, capítulos de livro, etc. E aí entramos então na pesquisa bibliográfica. Dada essa introdução do que é pesquisa científica, aí sim, o que vem a ser então a pesquisa bibliográfica? A pesquisa bibliográfica é o levantamento, seleção e arquivamento de materiais com informações sobre determinado assunto e disponíveis para consulta através de meios impressos e ou eletrônicos. Tá? Então, a partir de pesquisas científicas, os resultados são reportados e aquilo vira um material de consulta sobre aquele assunto que foi investigado naquela pesquisa. Mas para que serve uma pesquisa bibliográfica? Bom, ela é feita quando a pessoa quer aprender mais sobre determinado assunto ou quer se atualizar sobre as novidades naquele tema, naquele assunto. Tá? Então, para isso, são buscados outros materiais, livros, artigos, resumos, etc., sobre o que outros pesquisadores estão descobrindo sobre aquele tema de interesse, ok? Então, a pesquisa bibliográfica é feita para encontrar esses documentos que trazem novas informações sobre determinado assunto. Tá, mas como que a gente faz uma pesquisa bibliográfica? Onde vamos encontrar informações sobre o tema da minha iniciação científica? Tá? Nós temos várias fontes, na verdade, né, que muitos já devem conhecer. Então, podemos acessar livros, por exemplo, na biblioteca mesmo, que são centenas, milhares de exemplares disponíveis para consulta.
que vocês podem buscar sobre os assuntos da sua pesquisa, artigos científicos, que vamos detalhar um pouquinho mais à frente, porque talvez, principalmente para quem está no início da iniciação científica, talvez isso seja algo bem mais diferente do que um livro. Então, são fontes também de informações atualizadas, dependendo da data de publicação do artigo, né? Podem trazer informações atualizadas sobre aquele tema que você tem interesse, resumos publicados em congressos, por exemplo, dissertações e teses desenvolvidas no mestrado, doutorado, naquele tema, páginas da internet, se forem páginas confiáveis e tudo, né? Sempre a gente tem que lembrar que nem tudo que está na internet é confiável, e várias outras fontes que nós vamos falar um pouco ao longo aqui da apresentação. Bom, primeiro, o que vem a ser um artigo científico? De novo, né, vamos detalhar um pouco os artigos científicos por provavelmente serem um material de consulta mais diferente aí do que a gente está habituado, para quem está iniciando nessa área de pesquisas científicas e tudo mais. Tá? Então, o que é um artigo científico? Artigo científico é parte de uma publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Isso segundo uma definição da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, de 2003. Tá? E os artigos científicos são divididos em alguns tipos diferentes. Por exemplo, nós temos artigos científicos classificados como originais quando eles apresentam abordagens ou assuntos inéditos. Eles trazem avanços do conhecimento naquela área, naquele tema que está sendo abordado. Temos também artigos científicos classificados como artigos de revisão. Esses artigos de revisão são assim classificados quando abordam, analisam ou resumem informações já publicadas. Esses artigos de revisão são muito interessantes para quando a gente está com interesse em começar a conhecer alguns assuntos sobre determinado tema, porque esses artigos de revisão, eles reúnem várias publicações ou várias informações de vários outros artigos já publicados, então fica um artigo bem completo, relatando vários aspectos sobre aquele tema daquele artigo de revisão. Então, é uma ótima fonte de dados ou fonte de informações para entender melhor determinado assunto que a gente tem interesse. Esses artigos são muito bons para estudos sobre determinado tema. Além disso, os próprios artigos, como esses de revisão, são fontes de outros materiais que podem auxiliar numa pesquisa bibliográfica. Por exemplo, esses artigos de revisão, mas também os originais, eles fazem menções a vários outros artigos já publicados. Então, quando ele menciona algum desses artigos já publicados, por exemplo, ilustrando o que esse artigo já publicado investigou, ou o que aquele artigo descobriu de novidade, no final desse artigo de revisão, constam lá todas as informações sobre esses artigos citados ao longo do texto. Então, para quem tem algum interesse naquele assunto de certa parte do texto que foi mencionado um outro artigo, a pessoa pode consultar a seção de referências e ver qual que foi aquele artigo citado sobre aquele assunto específico de interesse durante esse texto do artigo de revisão. Então, são ótimos artigos para estudos, esses artigos de revisão. E ainda tem artigos classificados como notas ou comunicações curtas, né, short communications, que eles reportam talvez um teste de pesquisa, mas de forma mais resumida, mais curta, tá? Sem muitos detalhes, sem muita discussão. Então, tem vários tipos de artigos científicos. Tá? Só para ilustrar, para quem ainda não tem muito contato com artigos científicos, isso aqui é um exemplo de um artigo científico aleatório, publicado na revista Ciência e Agrotecnologia, uma das revistas aqui da UFLA. E, então, a ideia de colocar esse artigo aqui, não conheço os autores nem nada, é um artigo aleatório, só para mostrar mesmo como é um artigo científico para quem nunca teve esse contato, e mostrar principalmente as seções desse artigo científico, né, que é bem diferente de um livro, talvez, que muitos tenham mais familiaridade.
tá? Então, primeiro, em um artigo científico, estão ali dispostos o título, a lista dos autores que fizeram aquele artigo científico, conduziram esse artigo e o publicaram. Aqui nesse caso, né, dessa revista, tem o título em inglês e em português. Logo na sequência, aparecem o resumo, o abstract e o resumo. O abstract é um resumo em inglês, o resumo está em português. O que vocês vão fazer para o CIUFLA é basicamente essa parte aqui, né? É um resumo do trabalho que vocês estão desenvolvendo. Então, ele é um primeiro estágio, talvez, né, para uma posterior publicação de um artigo completo. Vocês, no CIUFLA, vão fazer e depois apresentar algo referente a essa parte aqui que consta também no artigo. Claro que depois o resumo do artigo vai ter mais informações de acordo com o decorrer do restante do artigo, né? Mas só para vocês já perceberem que resumo também é uma das seções de um artigo científico. Na sequência, temos a introdução. A introdução trata ou traz para o leitor uma contextualização sobre o assunto tratado no artigo. Na introdução também, os autores tendem a demonstrar ou a, pelo menos, trazer à tona um problema que vai ser investigado no artigo e que vai talvez tentar ser resolvido por esse artigo, por essa pesquisa que foi conduzida. Então, é uma sessão para contextualizar o leitor do tema a ser tratado nesse artigo. Depois temos a seção de material e métodos. Nessa seção são descritos todos os processos realizados para o desenvolvimento dessa pesquisa. A ideia que se tem é que nessa sessão estejam ali presentes todas as informações que permitam que outras pessoas, outros pesquisadores e pesquisadoras consigam reproduzir aqueles métodos se eles tiverem interesse de fazê-lo. Tá? Então, se alguém quiser reproduzir aquele trabalho com outras amostras, com dados de outras áreas, algo assim, ali nessa sessão, os leitores têm que encontrar todos os detalhes metodológicos desenvolvidos durante essa pesquisa para que eles consigam comparar seus resultados seguindo a mesma metodologia. Tá? Essa é a ideia central da seção de material e métodos. Na sequência, são apresentados os resultados dessa pesquisa e a discussão desses resultados. Então, nessa sessão, que muitos autores, né, normalmente nessa sessão, dependendo da área do artigo, são apresentadas muitas ilustrações, como esses gráficos, tabelas, e ali são apresentados os resultados, né, com aquela pesquisa, o que essa pesquisa gerou de resultados, tá, com as análises realizadas e tudo mais. Então, aqui, seguindo, né, nessa sessão de resultados e discussão, tabelas aqui com equações e tudo, mais gráficos, e também as discussões são basicamente a interpretação daqueles resultados. Os resultados em si são, talvez, nesse caso desse trabalho, provavelmente aqui, são equações, são valores definidos pelas análises. As discussões são a interpretação desses resultados, desses números, basicamente. Nesse caso desse exemplo, né? Então, deu um certo valor, tá, mas o que aquilo se relaciona ao que foi avaliado no trabalho? Por exemplo, dando um exemplo na área de solos, né? Se foram analisadas várias amostras, como que os resultados de fertilidade, textura, teor de matéria orgânica do solo se relacionam ao local em que essas amostras foram coletadas, ao manejo em que aquela área está submetido, coisas nesse sentido, né, assuntos nesse sentido. O que outros trabalhos nessa linha de pesquisa encontraram? Esses dados que você encontrou, seus resultados, são semelhantes ou são muito diferentes a que outros pesquisadores têm encontrado nessas condições, nessas mesmas condições avaliadas, ou em condições semelhantes, assim por diante. Então, a discussão é a relação dos seus resultados com outros resultados presentes na literatura, e a interpretação, como você enxerga aqueles resultados que você encontrou. Tem relação com algum método diferente, com algum tratamento realizado? Então, resultados é a apresentação dos resultados, vamos dizer assim, analíticos. Nem sempre, dependendo da área do artigo, nem sempre isso
se aplica? A discussão é a interpretação desses resultados e relações com o que se conhece sobre aquele assunto, de outras pesquisas já publicadas, tá? Mais ou menos nesse sentido. E depois dos resultados e discussões, nós temos as conclusões. Então, finalizado o artigo, finalizada a interpretação dos resultados, o que se conclui com esse artigo? Qual foi a conclusão que você chegou? O experimento tal demonstrou que o tratamento X provocou melhores crescimentos em plantas. O manejo Y contribuiu mais para diminuir a potencial de erosão da área de estudo. Então, o que você concluiu de efetivo sobre aquele trabalho desenvolvido? E ainda, dependendo da revista, tem algumas outras seções, como essa aqui. Essa está sendo crescentemente adotada por várias revistas, contribuição dos autores, como que cada um dos autores do artigo contribuiu para o desenvolvimento dessa pesquisa e desse artigo científico. Ainda temos as seções de agradecimentos, geralmente são agradecidas ali agências de fomento diversas que contribuíram financeiramente ou de alguma outra forma para o desenvolvimento dessa pesquisa, da publicação desse artigo, parceiros no geral. Então, nessa sessão são feitos os agradecimentos. E no final são listadas as referências. Nessa lista de referências aqui são todos os trabalhos que serviram como base, como uma referência para o desenvolvimento dessa pesquisa. E, assim, essa lista de referências também nos auxilia numa pesquisa bibliográfica. Se esse artigo é do tema que eu irei trabalhar, na lista de referências tem vários outros artigos que também são associados a esse tema. Então, ali a gente pode também obter sugestões, né, de outros trabalhos para serem consultados dentro daquele assunto, tá? Ajudando na pesquisa bibliográfica. Bom, e uma informação importante, de novo, né, lembrando, principalmente para quem está iniciando esse processo, como os artigos são publicados de forma quase contínua, e mundialmente, né, eles são boas opções para buscar o estado da arte sobre vários assuntos, por relatarem avanços, novidades e descobertas sobre aquele tema. O que é estado da arte, né, que está destacado aqui? Estado da arte é um termo que significa o que há de mais novo sobre aquele determinado assunto, o que há de mais moderno sobre aquele determinado assunto. Então, artigos científicos, como são publicados quase continuamente, né, hoje está bem rápida assim, a publicação de artigos, todo dia tem um artigo novo publicado em alguma revista sobre algum assunto. Então, numa pesquisa bibliográfica de artigos mais recentes, a gente consegue notar o que está sendo tratado como mais novo naquela área do conhecimento, ok? Mas, claro, sempre temos que consultar artigos de todas as épocas, até para termos uma ideia de como vem avançando o conhecimento daquela área, e a partir disso nós conseguimos perceber, talvez, em alguma situação, possíveis lacunas de pesquisa que podem nos dar uma ideia sobre uma nova pesquisa a ser desenvolvida. Sobre pesquisas, sobre revistas científicas, né? Bom, então a gente pode fazer uma busca, uma pesquisa bibliográfica em artigos científicos. Tá bom, mas onde que eles são publicados? Onde a gente encontra artigos científicos? Eles são publicados em revistas científicas. Tá, mas onde a gente encontra, então, revistas científicas, né? Existem milhares de revistas científicas no mundo hoje, claro, em várias áreas do conhecimento, né? Muitas para alguma área específica, mas milhares no mundo, várias revistas. Tá? Então, a gente pode consultar essas revistas e, principalmente hoje, está mais fácil essa consulta, porque grande parte dessas revistas deixam seus artigos disponíveis online. Os artigos publicados por essas revistas estão disponíveis online. Então, facilita bastante a consulta. A questão é que nem todas essas revistas permitem acesso livre aos artigos que essa revista publica. Tá? Tem revistas que todos os artigos são de livre acesso, tem outras revistas que não. Mas aqui na UFLA é possível acessar várias revistas utilizando
um IP relacionado à UFLA. Tá? Então, isso facilita bastante buscar artigos de diversas revistas científicas de várias partes do mundo. E as revistas são publicadas, são classificadas, desculpe, de acordo com a qualidade e o impacto dos artigos publicados por ela. Tá? Então, tem revistas de diversos assuntos e ainda essas revistas são classificadas por vários índices de acordo com a qualidade dos artigos publicados nela e o impacto desses artigos. O que seria o impacto desses artigos? Seria basicamente a importância que aqueles artigos publicados naquela revista têm para a comunidade científica ou comunidade como um todo, tá? Por exemplo, tem uma revista muito importante mundialmente que publica geralmente artigos que são sempre mostrando grandes novidades que impactam a sociedade, algo assim. Tá? Então, essa revista tem uma qualidade alta e, consequentemente, é mais difícil conseguir publicar um artigo naquela revista, porque, por ser uma revista de alta qualidade, então ela acaba selecionando, entre aspas, artigos que tenham realmente um grande impacto, uma grande importância para a comunidade em geral. Tá? O processo é um pouco mais, assim, complexo do que isso, mas não cabe, eu acho, no momento a gente detalhar as etapas dos processos de publicação de artigos. Tá? Mas, a título de curiosidade, as primeiras revistas científicas, né, no mundo, a primeira delas surgiu em 1665. Hoje ela tem esse nome, Journal des Savants, que significa basicamente revista ou jornal, né, revista científica dos estudiosos, ou algo assim. E ela foi publicada pela primeira vez em 1665. Mas ela não é a que mais tempo está em atividade. No mesmo ano, 2 meses depois dessa primeira, essa outra revista, Philosophical Transactions of Royal Society, foi criada em 1665 também, 2 meses após essa primeira. E essa, sim, é a revista científica com maior tempo de atividade. Isso porque a primeira ficou por um certo período com publicações interrompidas por alguns anos e depois voltou à atividade. Essa aqui, não, essa desde seu surgimento nunca teve interrupções de publicações, tá? Então essa não foi a primeira criada por 2 meses, mas é a que está há mais tempo em atividade ininterrupta. Tá? Então desde 1665. E hoje ela foi, ou, há alguns anos, né, ela foi dividida em duas revistas de acordo com o assunto. Mesmo nome, basicamente, só que separados por Part A, ou Parte A, e Parte B. A primeira, mais ligada a trabalhos relacionados à estatística, matemática, física, já a segunda, mais ligada às ciências biológicas, ou ciências ambientais. Tá? Então, só a título de curiosidade mesmo. E tem revistas científicas que, possivelmente, quem está começando agora nunca teve contato com pesquisa científica, nada disso, mas com certeza já ouviu falar de duas. Principalmente, pelo menos uma delas, alguém já ouviu falar em noticiários, em reportagens, revista Science e revista Nature. Né? As duas têm mais de 100 anos de atividade, 160 e poucos anos, dependendo de cada uma aqui. E a Science e a Nature são duas revistas assim muito qualificadas, de altíssima qualidade, os artigos publicados nessas revistas, e geralmente a gente ouve falar dos artigos publicados nessas revistas, nos noticiários em geral, porque geralmente muitos desses artigos trazem grandes avanços da ciência. Tá? Então, são revistas de altíssima qualidade, ok? Bom, diante disso tudo, são várias pesquisas, são várias revistas científicas, várias fontes de bibliografia, então livros, artigos, resumos, teses, dissertações, etc. Então, acho que hoje, né, muitas dessas informações estão disponíveis online. Então, hoje eu acho que fica muito assim, quase sem sentido a gente dizer que não achamos nada sobre determinado assunto, tá? Depende de onde
esses artigos, essas referências bibliográficas estão sendo buscadas. Então, um dos principais intuitos desse vídeo, né, é justamente orientar um pouco onde fazer as buscas sobre referências bibliográficas. Então, livros em geral, como a gente já comentou, o mais diferente que a gente merece salientar, acredito, seria justamente onde buscar esses artigos científicos. Tá? Então, tem várias bases de dados, como ScienceDirect, Cielo, Springer, que na verdade são consideradas assim como editoras. Essas editoras publicam várias daquelas revistas científicas, e as revistas publicam os artigos. Então, nos sites dessas editoras, dessas três aqui, a gente consegue fazer buscas. A semelhança do que a gente faz uma busca no Google. Tem uma barra em que são digitadas ali as palavras de interesse, por exemplo, vamos pesquisar sobre mapeamento de solos, basta digitar ali mapeamento de solos ou algo assim, principalmente em inglês nesse caso, né, dessas editoras, e ali surgem os artigos científicos que contêm essas palavras, tá? Bom, então fazendo essa busca, a gente pode filtrar artigos por ano de publicação. Se a gente conhecer algum autor, algum pesquisador, pesquisadora, que faz pesquisa sobre aquele assunto que você tem interesse de procurar, pode ser feita também uma busca pelo nome do autor, palavras em geral que possam ajudar nessa busca sobre os artigos do assunto que você tem interesse. O próprio Google ajuda nessas pesquisas também, tá? Então, por exemplo, basta digitar aqui erosão do solo no Brasil, por exemplo, ele vai listar, só que ali ele não vai listar só artigos, né? Ele vai listar páginas da internet, o que tiver disponível com essas palavras, o Google vai listar ali para vocês. Mas tem uma função do Google, um braço do Google chamado Google Acadêmico, que ali sim ele busca mais trabalhos acadêmicos naquele assunto que foi pesquisado. Tá? Então, é uma outra fonte interessante de referências bibliográficas sobre o assunto de interesse. Ok? Da mesma forma, podem ser buscados ali autores, etc. E ainda, principalmente quando se conhece mesmo algum autor de uma área de pesquisa que é semelhante à sua, ou se sabe que aquele pesquisador, pesquisadora fazem trabalhos de referência sobre determinado assunto, podem ser buscados também os trabalhos que esse autor ou autora publicam, o que eles publicam, nos próprios currículos deles. Por exemplo, o currículo Lattes, dentro da plataforma Lattes, ali vocês podem acessar os trabalhos que os pesquisadores colocaram, inseriram nessa plataforma no seu currículo. Né? Então, ali, conhecendo alguém que trabalha nessa linha, basta buscar o currículo dessa pessoa, o currículo Lattes, e ali serão listados os trabalhos que a pessoa tem desenvolvido. Então, serve também de um local para busca de artigos, livros, capítulos, resumos, etc., desenvolvidos por aquela pessoa. Tá? E ainda o ResearchGate e o OrcID são basicamente assim, mesclas de currículos também. Né? O OrcID, principalmente, seria talvez um pouco mais semelhante a currículo Lattes. Tá? Mas, da mesma forma, podem ser buscados pesquisadores ali. Por que esses dois estão aqui também? Porque a plataforma Lattes é mais nacional. Tá? Então, para buscar trabalhos de algum pesquisador do exterior que não possua currículo Lattes, no OrcID, ou no ResearchGate, ou no na Web of Science, no Scopus, são plataformas que também servem de busca de artigos e de autores. Tá? Então, bom, o OrcID funciona mais ou menos como um currículo, o ResearchGate mais ou menos também, mas ele lembra mais eu gosto de brincar com os colegas aqui, que lembra uma rede social acadêmica, porque você pode seguir pesquisadores, pesquisadoras, você pode enviar uma mensagem, um direct, mais ou menos, para eles, se for de interesse. Tem fóruns de discussão, então, se alguém tiver alguma dúvida sobre determinado assunto, pode fazer uma postagem ali sobre aquela dúvida e pessoas dessa comunidade do ResearchGate podem responder. Então, tem várias questões, mas uma delas é que ali funciona mais ou menos como um currículo também, porque é possível ver os trabalhos publicados
pelas pessoas que fazem parte do ResearchGate. Então, sabendo também, conhecendo algum autor, você poderia procurar o ResearchGate desse autor e ver quais os trabalhos ele tem publicado. De forma interessante também, até para quem tiver interesse, né, de criar um perfil no ResearchGate, então ali você consegue ver quais pessoas procuraram o seu perfil, interagiram com você, então é interessante também, tá? Então, mas basicamente nesse conjunto aqui das editoras, no Google e nesses outros sites, currículos de pesquisadores ou não, ou plataformas de reunião de artigos, são muitas fontes aqui, são muitas opções de busca de artigos científicos sobre assuntos, sobre um pesquisador ou pesquisadora, etc. Tá? Então, temos várias opções online para acessarmos esses trabalhos e também temos como acessar artigos na biblioteca mesmo, por exemplo, principalmente artigos publicados há mais tempo, que às vezes não estão disponíveis online. Então, na biblioteca há um acervo de várias revistas científicas impressas, né? Então, e ali é possível consultar os artigos publicados há mais tempo, embora, mais recentemente, grande parte das revistas tem tido um esforço de disponibilizar online os artigos publicados, mesmo há mais tempo, por aquela revista. Tá? Então, tem vários outros meios aí, outros locais também, mas aqui já tem uma orientação interessante de várias possibilidades. Bom, e aí? Né? Achamos um artigo científico sobre determinado assunto, sobre o que a gente procura. Uma coisa que a gente tem que salientar é que, como comentado, né, tem revistas de diferentes assuntos e também tem revistas classificadas de acordo com a qualidade dos artigos publicados ali. Então, é sempre interessante conferir se uma certa revista em que você encontrou um artigo de interesse, se aquela revista é reconhecida na área. Ou seja, se os artigos publicados por aquela revista apresentam informações relevantes mesmo para você utilizar como base para uma pesquisa que você vai desenvolver, ok? Então, por exemplo, pode ser perguntado a algum colega, professor, professora, e tem vários índices também, mas não vem ao caso aqui, mas para saber se aquela revista tem tradição na área, se é uma revista que tem um respaldo científico, se o corpo editorial tem reconhecido competência, então isso ajuda a dar uma informação maior sobre, às vezes a pessoa não conhece a revista, mas conhece alguns pesquisadores que são do corpo editorial. Bom, aqueles pesquisadores são referência na área, então a revista também deve ser de referência na área, né? Se a revista publica artigos líderes na área, o que seriam esses artigos? Seriam artigos trazendo sempre novidades, avanços científicos, e se ela tem boas métricas. Tá? Uma métrica de revistas no geral, para citar só uma, mas tem várias aí, e com um número crescente a cada ano, né? Talvez uma seria o fator de impacto dessas revistas. O fator de impacto, muito resumidamente, é um número que indica mais ou menos que indica a média de citações que um artigo publicado naquela revista tende a ter dentro de um período de tempo. Tá? Ele é calculado, resumidamente, com base no número de citações, ou seja, menções que outros artigos fizeram aos artigos publicados por aquela revista. Basicamente, por exemplo, para calcular o fator de impacto das revistas em 2023, utiliza-se o número de citações recebidas pelos artigos daquela revista em 2023, sendo que só são contados os artigos citados que foram publicados em 2022 e em 2021. Então, fazendo essa divisão, o número de citações sobre o número de artigos publicados nesses 2 anos anteriores, você tem esse valor, que é justamente o fator de impacto. Tá? Então, o que isso indica? Se o fator de impacto é alto, se o valor do fator de impacto é alto, indica que aqueles artigos publicados por aquela revista tendem a ser bastante citados em pouco tempo após a sua publicação. Isso dá indício de que eles servem de referência para várias outras pesquisas na área em curto tempo. Ou seja, dá uma ideia de que aqueles artigos publicados por essas revistas, servem de referência para várias outras publicações, várias outras pesquisas. Ou seja, eles são importantes. Então, aquela revista publica artigos importantes. E por isso aquela revista, então, tem uma qualidade considerável.
Tá? Então, uma métrica, muito resumidamente, seria o artigo seria o fator de impacto. Quanto mais alto, mais qualidade tende a ter aquela revista. Então, os artigos publicados ali também tendem a ter maior qualidade. Tá? Aqui a gente fecha a questão de pesquisa bibliográfica. Então, podemos consultar várias fontes, temos aí vários sites sugeridos para consulta de artigos, falamos de consultas de material impresso, na biblioteca, por exemplo. Então, temos aqui agora várias opções de busca de material de consulta, de referências bibliográficas. Mas depois que a gente tem esses artigos, né, e livros, capítulos, o que tiver disponível online, se a gente começar a salvar esses arquivos no computador, dependendo do momento, talvez possamos ter uma pasta com muitos arquivos, com muitos artigos, capítulos, resumos, etc. Então, há formas também para facilitar a organização desses arquivos, dessas referências bibliográficas, tá? Que seria a partir da utilização de softwares gerenciadores de referências. Existem vários deles, aqui são só alguns exemplos. Então, a função desses softwares seria basicamente facilitar o trabalho de encontrar, listar e incluir referências no corpo e no final de um texto que você está redigindo. Ou se não estiver redigindo, eu lembro que eu salvei um artigo há algum tempo sobre determinado assunto. Ali nesse software, se você tiver inserido esse arquivo desse artigo ali, você pode digitar algumas palavras que você se lembre que estavam contidas nesse artigo, ou o nome dos autores, ou o local em que foi conduzido o experimento, algo assim, e aquele software já filtra para você, dentre todos aqueles arquivos que você tem, os que contêm essas palavras que você digitou são esses aqui. Então, facilita a busca no seu próprio computador dos artigos ou materiais no geral, em geral que você vai acumulando com o passar do tempo, que são suas referências bibliográficas, ok? Então, existem vários softwares, como Mendeley, EndNote, Zotero, Refman e outros, tá? Então, cada um poderia usar como quiser. Tem várias funcionalidades, realmente, esses softwares, além disso que a gente comentou. Mas, começando por um que é muito utilizado, o chamado Mendeley, ele é gratuito, então tem uma grande vantagem, né, de ser gratuito, para gerenciar, compartilhar, ler e anotar e editar artigos científicos que você salvou no seu computador, ou outros materiais, né? Às vezes alguém comprou um livro online, né? Tem a sua versão digital, vamos dizer, ou resumos, teses, etc., capítulos de livro, tá? Então você pode gerenciar tudo isso aqui. Ele é muito fácil de instalar, muito fácil de usar também. Esse aqui é a interface do Mendeley. Então, reparem que aqui na tela central tem uma lista de artigos que está dentro dessa pasta de todos os documentos presentes no Mendeley, do jeito que está hoje aqui no meu computador. Tá? Então, todos os documentos aqui, alguns deles. Então, só para a gente se familiarizar com ele, né? A primeira coisa, instalar o Mendeley, claro, não vai ter nenhum artigo ou arquivo, no geral, dentro do Mendeley. Então, a primeira coisa, clicando aqui em cima, nesse ícone, tem a opção de adicionar arquivos. Clicando aqui, você pode também adicionar uma pasta por completo, se você tivesse salvo em seu computador todos os materiais na mesma pasta, né? Pode adicionar essa pasta de uma vez no Mendeley, ou adicionar arquivos separadamente no Mendeley, tá? Então, aqui você traz para o Mendeley os arquivos salvos no seu computador. E aí ele fica mais ou menos como está aparecendo para vocês nesse print. A lista de artigos, de arquivos, no geral, presentes dentro do software, tá? E a partir daí, bom, a gente pode acessar as informações de cada um. Isso o Mendeley já traz automaticamente, ele já consegue identificar automaticamente algumas informações de cada um dos arquivos inseridos nele. Por exemplo, este arquivo que está selecionado é um artigo científico que o próprio Mendeley já identificou que é um artigo científico, está aqui em cima, não é um resumo, não é um livro, etc. O título desse artigo, os autores desse artigo, a revista científica em que esse artigo foi publicado, o ano de publicação, o volume da revista, e a página inicial, nesse caso, uma página eletrônica desse artigo científico. Ainda trouxe para cá o resumo do artigo
e outras informações, como palavras-chave, etc. Tá? Editora e assim por diante. Tá? Então, o próprio Mendeley já faz isso automaticamente, que ajuda demais. Imaginem se vocês tiverem aí, sei lá, 150, 200 arquivos salvos no seu computador e vão começar a utilizar o Mendeley agora. Para todos os arquivos, imaginem vocês terem que inserir o título de cada um, autores, revista, etc. Tá? É um tempo muito longo. Então, ele já ganha muito tempo nesse processo e ainda, é sempre bom conferir se essas informações estão corretas. Porque às vezes, dependendo dos caracteres aqui, por exemplo, aqui 2 pontos, ou no caso de um acento, vírgula, o Mendeley pode não, talvez, reconhecer esses caracteres e modificar a palavra para algo errôneo, tá? Então, é sempre bom conferir isso, conferir os autores, ver se está tudo certinho, porque às vezes acontece alguns equívocos. Então, isso aqui é fácil de editar, não tinha comentado, mas só de clicar aqui é possível editar essas informações. Outro ponto é que, se for de interesse, é possível separar os artigos por assunto. Tá? Então, aqui, por exemplo, tem 4 pastas de diferentes assuntos e os artigos podem ser colocados nessas subpastas do Mendeley. E isso facilita a busca, por exemplo. Se eu quiser buscar um artigo que eu não lembro exatamente o nome, mas eu sei que foi conduzido no município, sei lá, de Lavras, e trata de sensoriamento remoto. Eu posso clicar nessa pasta, para que dentro dessa pasta eu digite aqui em cima Lavras, por exemplo, e o Mendeley me mostre quais artigos dentro dessa pasta, ou seja, dentro do tema de sensoriamento remoto, quais artigos ou arquivos, no geral, apresentam a palavra Lavras. Então, isso facilita bastante a busca de arquivos aqui dentro. A questão da busca, que vale a pena ressaltar, porque se vocês lembrarem pelo menos algumas palavras daquele arquivo que vocês querem buscar, vocês podem digitar aqui nesse campo e aí surgirão na tela os artigos que contêm aquelas palavras digitadas. Um exemplo disso, ó, digitando aqui Brazilian Soils, então solos brasileiros, agora aparecem na tela os artigos ou não, que contêm essas duas palavras. Tá? Então isso facilita bastante a busca por arquivos presentes no Mendeley. Quando se clica em algum desses arquivos, por exemplo, clicando nesse artigo aqui selecionado, né, Machine Learning and Soil Science, etc., o Mendeley abre esse arquivo ali, esse artigo no caso, e a pessoa pode ler o artigo aqui, pode fazer, utilizando várias das ferramentas aqui em cima, dar zoom, tirar o zoom, etc. Pode destacar uma parte do texto e salvar isso. Eu quero selecionar essa parte aqui porque é bem importante. Então dá para fazer isso no Mendeley também. Dá para criar notas de comentários. Então esse artigo aqui fala sobre tal coisa. Então tudo isso é possível aqui dentro do Mendeley. Tá? E uma ferramenta dele que é muito interessante é que é possível relacionar o Mendeley com softwares de redação, como o Word, por exemplo. Como que isso é útil? Para os resumos simples, não necessariamente, mas para resumos expandidos, artigos, livros, etc., em que os autores têm que listar ali as referências dos trabalhos citados naquele material, o próprio Mendeley já faz essa lista de referências. Tá? Então, facilita bastante para os autores. E ele faz isso de acordo com o estilo que os autores definirem. Estilo que eu digo é estilo de revistas ou estilo da ABNT, normas em que essas referências têm que estar listadas e as citações também. Tá? Então, isso ganha muito tempo para esses ajustes finais de um trabalho científico, um artigo, algo assim. No resumo simples que vocês vão preparar, geralmente resumo simples não contém citações e referências, mas fica a dica dessa ferramenta para quando estiverem na fase de redação do artigo científico, e isso ajuda drasticamente. Por que pode ajudar? Só um exemplo. Às vezes, vocês, autores, né, estão pensando em publicar aquele artigo já pronto numa revista X. E a revista X tem as suas normas de citações e referências. O Mendeley ajustou de acordo com aquelas normas. Por algum motivo, se mudou de ideia, não vai publicar mais naquela revista, vai para uma outra que tem outro estilo de citações e referências, por exemplo. Em vez de mudar tudo manualmente, apenas de mudar aqui em cima o estilo das referências, em segundos, 2, 3 segundos, o Mendeley já muda todo o estilo para
esse novo estilo de interesse dessa nova revista. Então, isso acelera demais esse processo de formatação, tá? Então, isso com certeza vai ser bem útil para vocês na fase de redação do artigo proveniente da pesquisa científica que vocês estão conduzindo na iniciação científica, tá? Só falar sobre outros softwares, por exemplo, tem esse chamado EndNote, que é muito bom. Esses outros fazem mais ou menos o que o Mendeley também faz, são muito bons também. Eles têm uma versão de teste gratuito, porque nesse caso aqui, esse software é pago. E aí o valor da licença para estudante, né, buscada ontem, aqui, então, início de agosto de 24, né, esse valor. Mas tem outros softwares gratuitos também, como esse chamado Zotero. Então, vocês podem fazer o download, por exemplo, e ele tem uma versão gratuita, mas tem um limite de armazenamento de arquivos, chegando aí a 300 megas. É bastante pensando em arquivos, assim, formato PDF, geralmente, né? Que tem poucos megas cada um, mas pensando a longo prazo, que a tendência é cada um ir acumulando uma biblioteca ali de artigos sobre assuntos de interesse, talvez isso aqui seja pouco, tá? Mas aí, então, tem versões pagas, $20 por ano, por exemplo, para se ter 2 gigabytes de espaço para armazenamento de dados, ok? Então, só outras opções de softwares também. Bom, isso foi só uma tentativa, né, de dar uma contextualizada para vocês sobre pesquisa bibliográfica, mas para a gente falar de pesquisa bibliográfica, foi necessário uma contextualização sobre pesquisa científica, porque é ela que vai gerar referências bibliográficas, né? E aí, gerando referências, aí sim, como fazer uma pesquisa bibliográfica, como achar essas referências para ajudar em estudos sobre aquele assunto, entender o que tem de mais novo, e principalmente pensando em pesquisas científicas, perceber ali lacunas, gaps de pesquisa ou naquele assunto que ainda não foram respondidas e que podem ser justamente o tema de uma nova pesquisa que você vai desenvolver. Tá? Então, a pesquisa bibliográfica é muito importante para essas finalidades. Entender mais sobre o assunto que você vai trabalhar, saber o que já foi feito para não refazer o que já foi feito. Então, tudo vem da pesquisa bibliográfica. Bastante leitura, e agora com essas sugestões aqui, né, pelo menos a gente espera que essa pesquisa bibliográfica que vocês vão fazendo ao longo da iniciação científica e depois também na carreira de vocês, que isso seja um pouco mais facilitado a partir do que foi apresentado aqui. Tá? Agradeço mais uma vez o convite da comissão organizadora, do CIUFLA, da coordenação do programa de iniciação científica, para montar essa apresentação para vocês e fico à disposição. Tá? Espero ter contribuído de alguma forma, pensando principalmente naqueles que estão iniciando no processo científico. Tá? Muito obrigado a todos.